Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Seminário Internacional sobre Gestão de Dados GoFair Brasil Saúde. Solicito, por favor, a autorização via chat para a gravação. Sou professora Priscila Alfradique, docente do mestrado profissional em Saúde e Tecnologia do Espaço Hospitalar e do programa de pós-graduação em enfermagem, mestrado acadêmico. Docente do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. O seminário é uma promoção do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia do Espaço Hospitalar, PPGEST, da Unirio, e do Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde, PPGISCS, da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. A programação científica foi configurada em 8 módulos, com o objetivo de apresentar todo o processo de tratamento, gestão, armazenamento, curadoria e preservação dos dados, que será adotado pelo pesquisador em todo o ciclo de vida da pesquisa. Lembramos sobre as boas práticas em salas virtuais, então pedimos, por favor, que mantenham as suas câmeras e microfones desligados. O tempo total estimado para o evento é de 90 minutos, sendo 60 minutos para a preleção e 30 minutos ao final da palestra para as respostas às perguntas que serão postadas por vocês no chat. Durante o evento, será disponibilizado no chat um link para que confirmem a presença deste módulo. Sobre gestão de dados GoFair Brasil Saúde. Solicito, por favor, a autorização via chat para a gravação. Sou professora Priscila Alfradique, docente do mestrado profissional em Saúde e Tecnologia do Espaço Hospitalar e do programa de pós-graduação em enfermagem, mestrado acadêmico. Docente do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. O seminário é uma promoção do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia do Espaço Hospitalar, PPGEST, da Unirio, e do Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde, PPGISCS, da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. A programação científica foi configurada em 8 módulos, com o objetivo de apresentar todo o processo de tratamento, gestão, armazenamento, curadoria e preservação dos dados, que será adotado pelo pesquisador em todo o ciclo de vida da pesquisa. Lembramos sobre as boas práticas em salas virtuais, então pedimos, por favor, que mantenham as suas câmeras e microfones desligados. O tempo total estimado para o evento é de 90 minutos, sendo 60 minutos para a preleção e 30 minutos ao final da palestra para as respostas às perguntas que serão postadas por vocês no chat. Durante o evento, será disponibilizado no chat um link para que confirmem a presença deste módulo. Lembramos que para receber o certificado é necessária a frequência em pelo menos 4 módulos do evento e o preenchimento total do formulário com os dados solicitados. Basta preencher uma única vez. Após o término do último módulo do evento, serão disponibilizados no canal da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto os vídeos com os conteúdos apresentados. E hoje teremos como palestrantes deste módulo, módulo 5, Preservação e Curadoria de Dados, os professores. Professora Luana Farias Sales Marques, doutora em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação do IBIT-UFRJ, atualmente exerce o cargo de Coordenadora Geral de Acesso e Difusão de Acervos do Arquivo Nacional. É analista em Ciência e Tecnologia do MCTI e IBIT, atuando como docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do Convênio IBIT-UFRJ
e também coordenadora da rede de implementação do Golfer Brasil. Também teremos hoje o professor Luiz Fernando Saião, doutor em Ciência da Informação pela UFRJ-IBICT, trabalha na Comissão Nacional de Energia Nuclear, atualmente é líder do Grupo de Pesquisa em Gestão do Conhecimento Nuclear, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do IBICT-UFRJ e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e também do Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos da Fundação Casa de Rui Barbosa. Ele também é representante da área nuclear no Golfer Brasil e bolsista de produtividade do CNPq. E, além disso, hoje quem estará como mediadora será a professora Viviane dos Santos Oliveira Veiga, doutora em Ciências na área de Concentração, Informação e Comunicação em Saúde, pelo Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde da Fiocruz. Professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde, PPGIX e CIT Fiocruz, e coordena a rede de bibliotecas da Fiocruz e também coordena a rede Golfer Brasil Saúde. Então, neste momento, passo a palavra para os nossos palestrantes e um bom webinar a todos. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Quero começar falando como coordenadora do Golfer Brasil, parabenizando a equipe da Fiocruz, a equipe da Unirio, pela organização desse evento e as outras instituições também, né, que estão participando. Agradecer pela disseminação, pela divulgação do Golfer, dos princípios do FER, e dizer que é uma honra estar aqui com vocês, tá? Agradecer pelo convite e esperamos que vocês tenham uma tarde agradável, uma tarde de bastante aprendizado conosco. Vou começar aqui com... Quer falar, Saião? Estamos aqui hoje com o professor Luiz Fernando Saião, que vai falar de preservação e curadoria. Vou deixar ele falar um pouquinho. Boa tarde a todos. Eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de discutir esse assunto tão interessante, né, para a área de ciências, as áreas de ciência, e agradecer a presença de vocês e espero que a gente possa contribuir, né, com conhecimentos, com diálogo e com a interação, né, que é essencial para o crescimento dessa área. Okay. Então, vou começar aqui compartilhando a tela, já comecei estragando a surpresa. Live, assim, ao vivo é bom, né, que de vez em quando tem alguns micos. Então, aqui já está a nossa apresentação. Onde eu li, né? Embora tenha colocado aqui o módulo 3, foi um erro, tá? Já vi que, na verdade, nosso é o módulo 5. E a proposta que nos fizeram era de falar... Oi? Luana, Oi? Nós ainda não estamos vendo a sua apresentação. Não? Opa, desculpa. Compartilhar novamente, por favor? Então, não estraguei, achei que tivesse estragado a surpresa. Calma aí. Inteira. Foi, tá aí. Foi? Foi, agora sim, é só colocar em tela inteira, por favor. Tá. Perfeito. Então tá. Eu estava dizendo para vocês que é módulo 5, né? Mas nós colocamos módulo 3. Acabei de identificar, a gente já começa identificando o erro no primeiro slide. Mas, assim, a proposta que vocês nos fizeram era falar de preservação e curadoria de dados, né? Só que, assim, nas nossas discussões aqui, a gente compreende a preservação como uma parte da curadoria, né? E eu vou deixar o Saião explicar um pouco melhor isso para vocês. Então, nós trocamos a ordem, né? Colocamos curadoria e preservação
só para ser diferente um pouquinho, né? Mas aí nós vamos explicar por que a gente entende dessa forma, né? Então, eu só queria mostrar para vocês essa agenda, que é a forma como nós nos dividimos, embora a gente possa, em algum momento, um atrapalhar o outro, né, e entrar um pouco na fala do outro. Mas, no primeiro momento, o Sayão vai apresentar para vocês um pouco sobre a questão da preservação e a curadoria dentro do ciclo de vida dos dados. E depois eu vou falar do papel do profissional da informação na curadoria de dados. Pode. Vou passar a palavra para ele agora. Tá. Obrigado a todos, obrigado pela presença novamente. Essa questão, o primeiro ponto aqui, né, que eu vou apresentar, é um ponto bastante polêmico, né, porque a gente nunca sabe muito bem onde localizar a curadoria de dados, né? Se é dentro da preservação, da gestão. Então, a gente vai apresentar a ideia que a gente tem sobre esse problema. E, assim, a pergunta fundamental dessa apresentação é: quais são os procedimentos, quais são os passos, quais são os estágios para eu preservar e fazer curadoria de dados de pesquisa, né? Então, é essa pergunta que vai nos orientar aqui. E, assim, a gente resolveu entrar pela vertente bastante conhecida, mas pouco explorada, talvez, né? A gente vai pegar, né, e analisar essas perguntas, né, por meio do modelo de curadoria de dados do DCC, do Digital Curation Center, né? Então, essa é a metodologia que a gente vai usar para responder essa pergunta. Quais são os passos, os estágios, os procedimentos para fazer curadoria e preservação de dados de pesquisa? Logo depois, a Luana vai falar sobre o papel do profissional nesses procedimentos, né? Então, a gente tem pouco tempo, vou começar logo. Olha, só para começar, né, é uma coisa que a gente sabe bastante já, né, que a gente tem debatido bastante, é que a gestão de dados de pesquisa, né, ela, né, tenta transformar os dados brutos, derivados, os tipos de dados, em informação em conhecimento, com um propósito, mas que tenha um propósito e que seja dirigido a uma audiência, né? Então, esse propósito é o compartilhamento, o reuso, a preservação, a contextualização, a proveniência, a autenticidade. E há uma coisa super importante para a ciência, que é a reprodutibilidade, né? Então, assim, a ideia geral da gestão de pesquisa é essa. E ela é um guarda-chuva, né, com várias atividades, né? Preservação, curadoria, versionamento, documentação, né, segurança, ética, conformidade legal, né? Então, a gente tem um conjunto de atividades gerenciais, tecnológicas, né, políticas, né, que procuram, né, garantir o arquivamento, a curadoria, a identificação, o contexto, a preservação, o acesso contínuo, né, a conformidade ética e legal dos dados de pesquisa, né? Então, acaba que a gestão é uma coisa muito ampla, não é? Ela não é só uma coisa técnica, ela considera aspectos políticos, gerenciais, éticos, legais, né? Então, a gente tem alguma coisa bastante ampla, né? E, assim, dentro dessa amplitude de coisas, né, a gente tem alguma coisa que a gente chama de curadoria. E essa é a questão que eu quero colocar aqui e trabalhar, né, com vocês sobre esse assunto, né? E outra coisa importante é que, para o pesquisador, né, a visão do pesquisador sobre a gestão de dados de pesquisa é uma visão, ela se materializa para o pesquisador como um conjunto de serviços e ferramentas que apoiam esse pesquisador na geração, no planejamento, na geração, na organização, na disseminação desses dados, né? Então, para o pesquisador, a gestão de dados é um conjunto de serviços e ferramentas, né? E, assim, uma coisa super importante da gestão de dados de pesquisa é que ela começa antes da pesquisa começar, no planejamento. E, para cada fase, e se prolonga durante a pesquisa, e não termina quando a pesquisa acabou, porque os dados precisam ser preservados, os dados de valor contínuo, né, precisam ser preservados. Então, você tem alguma coisa que prolonga
indefinidamente no tempo, né? E cada uma dessas fases tem passos importantes, né? Então, a gente começa com planejamento e vai até a preservação dos dados que têm que ser guardados para sempre, né? Geralmente são os dados de valor contínuo, né? Ok? Bem, prosseguindo aqui, né, como eu já falei, existem duas áreas de requisitos da gestão de dados científicos, né? A primeira está relacionada com as infraestruturas, né? Sistemas, normas, protocolos necessários para assegurar a coleta, a preservação do acesso. E ainda disponibilizar os serviços, né? E a segunda, que é super importante, né? Que é fundamental, considera os aspectos políticos, legais e éticos decorrentes do acesso e uso dos dados, né? Que vai além do contexto inicial para que os dados foram criados, né? Então, a gente tem essa divisão, né? Uma divisão, digamos assim, técnica, né? Que precisa de ferramentas, de protocolos, de padrões, e uma vertente, né? Uma face mais política, mais ética, mais legal, né? Que considera, por exemplo, questão de privacidade, né? De direitos autorais, né? Considera também a política, as leis, né? As leis pertinentes a esse problema, né? Como a lei de proteção geral dos dados, coisas desse tipo, né? Okay? Bem, só que, né, dentro desse serviço aí que a gestão proporciona, não é, a gente tem um serviço, né, e isso aí a gente está, né, trabalhando nesse conceito, né, tem um serviço que a gente chama de curadoria, né, que adiciona valor aos dados, né. A curadoria, né, faz parte do elenco, né, de serviços, de atividades da gestão. Só que é uma gestão mais dinâmica, mais intelectual, que tem um certo grau de intervenção sobre os dados, né? Então, assim, a gente tem vários passos, né? Vários itens, né, que a gente considera como parte da curadoria, né? Como avaliação e seleção, a gestão de risco, promoção, a criação, o arquivamento, a questão de qualidade, a anotação, a conformidade ética e legal. Todas essas coisas, né, adicionam valor aos dados, né? Ele faz parte de uma gestão mais dinâmica, mais atuante, né? E tudo isso aí é destinado, né, tem como perspectiva uma comunidade-alvo. Então, essa questão da comunidade-alvo é muito importante, porque ela tem que se voltar continuamente para essa comunidade-alvo e tem que acompanhar o movimento dessa comunidade-alvo, do interesse e da capacidade delas de compreender, interpretar e reusar essa informação, né? Então, assim, a gente tem a gestão de dados, né, com infraestrutura, processamento, armazenamento, redes, padrões, segurança, política, pessoal especializado e tudo mais. E dentre essas atividades, a gente tem uma que a gente chama de curadoria, né? Que, por fim, ela adiciona valor aos dados, torna mais ricos, né? Mais utilizáveis. E outra coisa, tem uma perspectiva de futuro, né? Ela proporciona os meios de preservar esses dados no futuro, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo de como você pode ter gestão e não ter curadoria. Por exemplo, se você tem um conjunto de dados imenso, né? O que você deposita num repositório, por exemplo, um repositório multidisciplinar, né? Esse repositório vai cuidar, né? Vai fazer a gestão dos seus dados, da sua coleção de dados, né? Mas provavelmente ele não vai conseguir fazer curadoria, ele não vai conseguir adicionar valor a esses dados, né? Então, porque provavelmente ele não tem capacidade de fazer isso com todos os dados, né? Então, você precisa de estruturas mais voltadas para a curadoria, né? Que possam desempenhar, né? De colocar em ação
essas coisas como avaliação, gestão de risco, promoção, criação, qualidade e reuso, né? Então, provavelmente, esse repositório vai proporcionar, né, um lugar para guardar os dados e para eles serem recuperados de uma forma muito genérica, né? Então, você não tem aí a ideia de gestão. Você tem a ideia de gestão, mas o serviço de curadoria é quase inexistente. Você não tem, por exemplo, preservação, né? A garantia de preservação é muito pequena. Por isso que eu enfatizo isso, né? A curadoria é um serviço mais qualificado dentro da gestão. Essa é a nossa ideia, né? E é a partir daí que a gente vai prosseguir, né? Mas, caramba, o que é curadoria? A curadoria é uma palavra muito usada hoje, né? Muito usada. A gente tem curadoria de todas as coisas hoje. Curadoria do restaurante, curadoria de moda, curadoria de oficina de automóvel e tudo mais, né? Então, assim, o curador, né, na forma geral, é alguém que mantém alguma coisa para o bem público, cujo valor frequentemente necessita ser revelado. Então, o curador revela um valor nas coisas, né? Seja lá o que for, né? E esse termo, né, ele vem lá da museologia, da área cultural, né? Então, assim, vamos analisar aqui esse texto aqui. Seleção, cuidado e preservação de coleções de objetos de arte estáveis, com pinturas, esculturas, livros e manuscritos, raros e únicos. Espécimes naturais e físicos importantes, e outros artefatos considerados de valor cultural ou científico. Em termos espaciais, a curadoria ocorre em contextos organizacionais relativamente limitados, como biblioteca, arquivo, museus, galeria de arte, herbários e instituições similares, né? E, além do mais, a curadoria está preocupada em promover a disponibilidade dos objetos para audiências apropriadas, né? Então, aqui a gente tem uma ideia geral, né, genérica, de curadoria, e com a ênfase muito, muito forte na questão de objetos de arte, né, de coleção de objetos de arte. Mas, olha só, independente de uma coleção ser construída de objetos físicos ou digitais, um curador deve avaliar seu valor e relevância para a comunidade de usuários reais e potenciais, determinar a necessidade de preservação, documentar a origem e a autenticidade, descrever, registrar, catalogar seu conteúdo, providenciar armazenamento e preservação a longo prazo e proporcionar um meio de acesso e uso para os conteúdos. Nossa, isso aí é a curadoria que a gente precisa. Então, assim, existe uma relação muito forte entre a curadoria, né, a curadoria, o termo tradicional, e as práticas que a gente necessita para a curadoria digital de dado e pesquisa, né? Então, tem uma relação forte aí. Esse negócio é muito interessante, porque a gente está ancorado num termo, né, bastante significativo, né? Ok? E assim, mesmo os museus, né, de história natural, né, com seus herbários, com suas coleções de espécimes, de objetos, né, já praticavam, né, antes do Big Data, dessa revolução digital, esses caras, né, já praticavam a curadoria. Era uma coisa natural para eles praticarem a curadoria. Então, os museus de história natural fazem essa ligação, né, imediata entre o mundo cultural, digamos assim, e o mundo das ciências, né? É uma coisa bem interessante isso aqui, né? A gente tem uma ligação histórica, né? Okay? Bem, e assim, em termos gerais, a curadoria digital ela oferece um arcabouço prático, conceitual, né? Que permite a elaboração de fluxos de trabalho voltado para uma gestão dinâmica de coleções digitais, metodologias para isso, né? Isso aplicado sobre acervos que podem ser culturais ou científicos, né? Não importa, né? Para quê? Para adicionar valor, né? Ampliando seu potencial de reuso e de recepção e desenvolvimento. Isso também para reuso agora e no futuro. Então, a curadoria tem essa perspectiva futura. Por isso que a preservação se torna um elemento fundamental, né? Então, a partir daí você cria serviços online, inovadores, espaço de interação, novos produtos, um monte de coisa a partir dessa gestão dinâmica que a gente chama de curadoria, né? Então, ela proporciona a criação de coisas novas, o reuso, a geração de novos dados, né? Então,
você não tem uma memória estática, uma memória parada. Você tem uma memória dinâmica que pode ser reusada para novos descobrimentos, por exemplo. Né? Okay? E assim, a gente fez uma brincadeira aqui já há algum tempo, quando nós estávamos estudando essa questão da curadoria, falei, mas tem tanta... O cara falou, Luana, tem muitas definições. O que a gente faz? Que definição a gente escolhe? Aí, assim, falei, vamos fazer uma brincadeira, vamos pegar todas as palavras, vamos reestruturar as palavras todas dessas definições. Aí nós chegamos a esse desenho aqui, né? Que a gente chamou de desconstruindo o conceito de curadoria de dados de pesquisa. São ações gerenciais, tecnológicas e políticas necessárias para manter os dados por todo o seu ciclo de vida, desde a sua criação, visando o uso corrente e futuro, né? Que inclui aí, inclusive, a avaliação de risco. Né? Isso é uma avaliação de risco, né? Que pressupõe adicionar valor. O que é adicionar valor? Organizar em coleções, documentação, atribuição de metadados, identificação, arquivamento seguro, preservação, segurança física, avaliação, autenticação e verificação, controle de qualidade, anotações, né? Contextualização. Quer dizer, essas coisas e muito mais, né, adicionam valor a esses dados. Mas para quê? Para garantir que eles sejam inteligentemente abertos, isso é, sejam compreensíveis, longevos, disponíveis, recuperáveis, acessíveis, avaliáveis, né? Tenham proveniência, integridade, qualidade, tenham conformidade legal e ética, sejam padronizados e interoperáveis. Né? Mas com o objetivo final de quê? Reprodutibilidade, usabilidade, reuso, interdisciplinaridade, input para novas pesquisas, ensino das ciências. Olha, os dados são fundamentais no ensino das ciências, na medicina, por exemplo, né? Memória acadêmica, porque até há pouco tempo os dados não faziam parte da memória acadêmica das instituições, né? E hoje fazem, né? E validação das pesquisas, né? Os dados apoiam a avaliação da pesquisa, a revisão por pares, né? E tudo isso, pessoal, voltado para um público-alvo. A gente não pode esquecer nunca isso. Não há como fazer uma curadoria genérica, né? A curadoria tem que ser voltada para um público-alvo, né? E aliado com os fluxos de pesquisa, né? Outra coisa importante, né? A gente tem que alinhar a curadoria ao fluxo de pesquisa da instituição. Como é que está meu tempo aí? Eu estou preocupado agora. Também me perdi no tempo. Está tão bom que eu até me perdi. Bem, pessoal, então assim, a gente precisa pensar, nossa, então a curadoria de dados de pesquisa, ela tem um envolvimento, tem uma ligação fortíssima com os processos de pesquisa, coleta, geração de dados, isso é, com o ciclo de vida da pesquisa de cada instituição, de cada laboratório, de cada área, não é? Então, a gente tem que elicitar, compreender, analisar esses ciclos específicos, né, para poder criar modelos, apoiar a curadoria. Né? Por outro lado, a gente também tem uma teoria, tem teorias interessantes, né? Teorias e modelos, né, que vão nos ajudar, não é? A compreender isso. Então, a gente tem que juntar tanto esse conhecimento próximo, prático, né, explícito, né, dos fluxos de pesquisa, junto com os modelos teóricos, com os padrões, né, que, digamos assim, apoiam, né, teoricamente, de forma abstrata, essas coisas práticas. Né? Então, a gente faz a curadoria dessa forma, né? Juntando a observação desses ciclos, né? E juntando eles, integrando eles com os modelos teóricos, abstratos, que estão por aí, como o DCC, como o modelo DCC, que nós vamos avaliar agora, o AIS, os princípios FAIR e tudo mais. Né? Okay? Então, assim, nosso trabalho é aproximar, né, o ciclo de vida da pesquisa com o ciclo de vida dos dados, né, juntar isso para que a gente possa ter a curadoria de dados de pesquisa. Aí entra uma coisa super importante.
e faltou aqui, né? Quais são as etapas? Olha só, sabe por que essa transparência eu fiz agora? Quais são as etapas necessárias para a curadoria e preservação do dado de pesquisa? Né? Quais são essas etapas? Aí, olha só, como eu vou, né? Como apresentar isso a vocês? Aí eu achei, poxa, começando aqui com a aluna, falando, poxa, a gente podia usar o DCC, que estabelece um modelo bastante usado, não tão claro às vezes, mas que tenta integrar todas essas etapas em um único desenho, uma única figura. Né? Que tal se a gente analisasse essas etapas baseado no modelo do DCC? Então, esse é o desafio aqui. Né? Espero que dê certo. Então, assim, o modelo DCC, Digital Curation Center, né? Ele é um modelo de ciclo de vida da curadoria e fornece uma visão geral, gráfica, de alto nível. Alto nível por que é? Porque é uma coisa abstrata, né? Das etapas necessárias para o sucesso da curadoria e preservação dos dados. Olha, perfeito para a gente, né? É isso que a gente quer, né? O modelo pode ser usado para planejar as atividades dentro da organização para garantir que todos os passos necessários do ciclo de vida da curadoria sejam cobertos, né? Legal, é isso que a gente quer, né? Então, aqui estão integrados numa única figura tudo que a gente, a princípio, precisa, né? Pode ser que não seja tudo isso, ou aí tem coisa demais. Ou que tem algo a mais. Ou que tem algo a mais, exatamente. E isso eles tenham cuidado, porque você não precisa adotar todos esses passos aqui, né? Você tem que pensar como isso se adequa às condições administrativas, gerenciais, de pesquisa, né, da sua instituição. Né? Então, assim, é isso que eu falei, o modelo é indicativo, ele não é exaustivo. Né? Pode ser que ele não tenha tudo que você precisa e ao contrário. E uma coisa super legal é que ele é adaptável a diferentes domínios. Ele foi feito, ele foi desenhado para dados de pesquisa, mas ele é aplicável em todas as áreas que tem um trabalho com objeto digital. Exatamente, que trabalham com objetos digitais, né? Por exemplo, eu orientei uma dissertação em que a minha aluna fez uma adequação desse modelo a coleção de bibliotecas digitais, né? A coleções culturais de bibliotecas digitais, né? Extensível, né? Para permitir que a atividade de curadoria e preservação possam ser planejadas em diferentes níveis de granularidade. Isso é, você pode definir o grau de profundidade com que você vai trabalhar isso. Né? E assim, uma coisa legal, eu até vou dar um exemplo no final, definir os papéis e responsabilidades. Quem vai trabalhar em que local, em que situação, né? Quais são os profissionais? Construir também as infraestruturas tecnológicas e de padrões. Quais os padrões que eu preciso? Né? Que ferramentas tecnológicas, né, eu vou precisar? E assegurar que os processos da política sejam devidamente documentados. Isso é, esse modelo, ele também se preocupa com assegurar que tudo seja documentado, né? Tudo seja devidamente documentado, para que você tenha uma base de conhecimento do que você está fazendo, né? E assim, uma coisa muito interessante aqui, aí começa assim aonde a gente quer chegar, é que a gente tem, ele se orienta por ações, né? Que são aplicáveis ao longo de todo o ciclo de vida. Isso é, você tem ações que ela permeiam todo o ciclo de vida dos dados. Né? Então, você tem uma organização, né, que vai gerenciar os dados, ele vai permear todo o ciclo de dados. Ele é uma coisa basilar para essa organização. Né? Agora, a gente também tem, e esses são coisas super importantes, são as ações realizadas sequencialmente. Isso é, para cada conjunto de dados, essas ações são realizadas. Não é para a curadoria ser bem-sucedidas. São ações do dia a dia que você tem que se falar, que tem que acontecer o tempo todo, né? Para que a curadoria se realize. Né?
E a gente também tem coisas que são realizadas ocasionalmente, né? Quando as circunstâncias exigirem. A gente vai ver que algumas dessas coisas são muito próximas da arquivologia e da biblioteconomia, né? Por exemplo, ações que devem ser realizadas ocasionalmente inclui o descarte de coleções, né? Que é uma coisa que você faz ocasionalmente, mas não faz uma sequência, mas faz quando é necessário, né? Quando as circunstâncias exigem. Ainda bem que tem uma bibliotecária aqui do meu lado. Né? Então, pessoal, eu estou preocupado com o tempo aqui. Tá. Assim, no centro dessa figura estranha, né? Uma figura estranha, parece até uma barata que foi pisada, né? Não devia ter dito isso, mas agora já... Né? No centro do modelo estão os dados digitais. Eles podem ser dados simples, né? Objetos digitais simples, como uma fotografia, por exemplo, né? Como um texto, mas pode ser dados complexos, como por exemplo, uma página web, né? Que tenha vários arquivos, comportamentos e tudo mais. Né? E a gente também tem os dados estruturados na forma de base de dados. Né? Muitos dados de pesquisa são estruturados, né? São estruturas, né? E muitos deles são especialmente estruturas de base de dados. Né? Então, a gente vai cuidar desses dados. Né? Tá? Então, essas ações para todo o ciclo de vida, que eu falei com vocês, que permeiam toda a curadoria, né? Ela tem muito a ver com o planejamento de coisas que vão ficar para sempre. Para sempre, eu digo, mas que permeiam, que estão ali em volta de todo o processo. Né? Aí eu vou pular aqui e vou vir aqui, olha só. Está lá no centro, não é? Ações para todo o ciclo de vida da curadoria. Descrição e gestão da informação, né, de representação. Aí tem muito a ver com a criação, coleção, preservação, manutenção de metadados. É nesse momento que se cria, se adota, né, metadados. Né? Porque, em muitos casos, você precisa de metadados específicos, disciplinares, né, que são super importantes para a situação. Olha que a gente está pensando sempre na comunidade-alvo, né? Ok? Metadados suficientes para permitir que o dado seja usado e reusado pelo tempo que seu valor justifique a curadoria. Então, assim, nessa fase, a gente cria metadados e também, né, pensa na informação de representação, que não é metadados, mas são documentos que vão apoiar a compreensão do dado futuro. Plano de preservação. Aqui, nesse momento, também, né, a instituição, o repositório, o ambiente de gestão, o centro de dados, a biblioteca digital, não importa. Vai construir seu plano de preservação de dados. Né? Plano de preservação, estratégias, políticas e procedimentos para todas as atividades de curadoria. Tá? O terceiro ponto é muito importante. Né? É observação, monitoramento e participação da comunidade. Então, a comunidade, alvo, vai ter que participar desse processo, né? E ele só funciona se a comunidade vai participar. Isso aí se dá em duas situações, né? Da instituição, do repositório, do centro de dados, acompanhar o interesse da comunidade-alvo. Em alguns momentos, a comunidade-alvo muda de interesse ou muda a sua capacidade de compreender os dados, então ele tem que ter uma ação sobre esses dados, né? Depois, a comunidade-alvo tem que participar no desenvolvimento de padrões, ferramentas e software relevantes para os dados. Olha que coisa importante aqui. Nesse momento, a gente vê como a participação da comunidade no desenvolvimento, né, dos sistemas de gestão de dados é importante. Ela tem que participar, faz parte do padrão. Né? Se a gente pegar isso aqui vem lá do OAS também. O OAS também coloca isso claramente. Né? Então, a gente tem que ter a participação da comunidade-alvo, né, tanto no sentido dela de monitorar para que ela seja capaz de compreender a informação no futuro, ou, né, no desenvolvimento de padrões, ferramentas de software. Não há essa possibilidade de você fazer sistemas, né, no seu mundo, no mundo dos bibliotecários, no mundo dos arquivistas, no mundo né, sem essa participação. Ok? E, por fim, né,
aí também está um documento, né, que são as ações administrativas essenciais, de suporte, de sustentabilidade para a curadoria e gestão. Né? Então, esses itens aqui são itens para todo o ciclo de vida. Né? Depois, depois a gente tem as ações sequenciais. Né? São ações que você vai, né, que a organização vai fazendo ao longo do tempo, né? Indefinidamente, para cada coleção de dados. Né? E aqui, o DCC coloca isso bem claro, não são ações exclusivamente concernentes à curadoria. Olha só, aqui tem ações que não são exclusivamente concernentes à curadoria. Por exemplo, armazenamento. Armazenamento a gente tira fora da curadoria, porque é uma coisa, digamos assim, mecânica, técnica, né? Mas representa o estágio do ciclo de vida dos dados que devem ter um componente de curadoria. Claro, armazenamento é importante para a curadoria. Né? Se a gente pensar, por exemplo, na segurança dos dados, na capacidade de manter os dados íntegros, isso é, sem corrupção, né? Sem corrupção. O armazenamento entra fortemente. Quando você desenvolve sistemas de armazenamento confiável, né? Também entra fortemente. Né? Então, assim, eu vou dar uma geral rápida, depois, se tiver tempo, eu vou de uma em uma aqui, analisando. Né? Eu vou negociar aqui com a Luana ainda. Não, né? Tá. Então, não vou ter tempo. Então, eu vou falar aqui rapidamente cada uma dessas coisas aqui. Primeira coisa, o primeiro passo da curadoria para o DCC é o que ele chama de conceitualização. Esse termo conceitualização existe em português, né? Porque a gente tem esse problema de... Né? Aqui, pessoal, aqui é uma coisa puramente de planejamento, né? Mas não é aquele planejamento anterior que eu falei, que ocupa toda a cadeia, né? Que permeia todo o ciclo. Essa é a conceitualização para as coleções de dados, né? Para cada coleção de dados. Né? Então, enfatiza a necessidade de pensar na curadoria nos primeiros estágios do planejamento da pesquisa. Isso nos remete, por exemplo, ao planejamento do próprio pesquisador, quando ele faz o plano de gestão de dados. Né? Mas é mais profunda, eu não vou ter tempo de ir adiante. Né? Tá? Ok? Segundo, a criação ou recebimento, né, os princípios e práticas para tornar os dados prontos para a curadoria. Então, eu preciso criar os dados, por exemplo, o pesquisador cria os dados, e esses dados têm que ser, digamos assim, amigável para a curadoria. Ele tem que ter um monte de coisas legais para tornar a curadoria mais fácil. Né? Okay? Então, a conceitualização planeja para tornar mais fácil, né? Menos custoso a curadoria. Mas a criação e recebimento faz isso também. E muitas vezes você recebe dados, você não cria, né? O pesquisador não cria, ele recebe dados de outras instituições. Né? Tá? E esses dados têm que seguir um monte de procedimentos. Por exemplo, eles têm que ter metadados suficientes, ou você tem que adicionar metadados, ele tem que estar no formato legal para preservação. Né? Então, a criação e recebimento é uma coisa importante. Né? E aí entra um outro conceito, no número 3, né, que é o appraisal, né, avaliação e seleção. A avaliação é um conceito lá da arquivologia, e a seleção é um conceito lá da biblioteconomia. Né? Eles seguem esses preceitos todos. Né? Então, a curadoria não, é uma arca de Noé. Você não pode colocar tudo nessa arca. Né? Você não pode salvar tudo do dilúvio de dados. Você tem que selecionar o que é importante, o que tem qualidade, o que segue os critérios. E aqui, nesse item 3, a instituição também tem que desenvolver os critérios, faz parte da curadoria desenvolver critérios para a retenção por longo prazo. Né? Então, assim, você tem uma parte prática, né? Documental, que é desenvolver esses critérios, as políticas de avaliação e seleção da instituição. Né?
os dados que são gerados pela própria e os dados são recebidos de outras instituições, né? Ok? Então, isso aqui, pessoal, é uma lista longa de atividades. Né? Cada item desse tem uma lista longa de atividades. Por isso que eu falo que a curadoria é uma coisa muito complexa, né? Nessa direção. Né? Depois você tem a entrada, né? Do dado no repositório, no arquivo digital. Olha só, você primeiro tem, né, criar ou receber, depois você tem que avaliar e selecionar, depois que você vai entrar com esse dado no repositório. E olha só, é uma coisa interessante. Esse modelo aqui não fala que você tem que ter um repositório. Né? Não fala, porque, na verdade, a curadoria toda pode ser feita sem a organização ter um repositório. Ele pode pegar esse dado, que está, digamos assim, amigável para a curadoria, e submeter a um arquivo digital, um repositório, ou um centro de dados, uma biblioteca digital, que seja fora, né, da instituição. Né? Mas você tem que preparar o dado e, assim, essa preparação dos dados aqui refere-se ao dado e aos metadados que se incluem aí. Né? Os metadados descritivos, os metadados técnicos, os metadados estruturais, os metadados administrativos e os metadados de preservação, né? Que vão ser incluídos podem ser incluídos na ação 5, que eu vou falar agora. Né? E aqui na admissão, pessoal, né? Você faz o que a gente chama de pegar os dados e criar pacotes. Né? Então, pacote de submissão, né? E depois esse pacote se transforma em pacote de armazenamento, né? Que a gente vai ver, né, em seguida. Né? Depois, número 5, são as ações de preservação. Né? Aí você vai discutir as estratégias de preservação e as ações necessárias para a manutenção de longo prazo dos dados. Né? Então, aí é um mundo de coisas que você tem que fazer. Né? Ok? São as estratégias que você vai usar, os formatos, né? Os cuidados. Né? E outra coisa importante, né? Que propriedade cada objeto você vai usar, né? Que propriedades, né, são significativas para manter o valor do objeto. Né? Então, porque um objeto digital ele tem várias camadas. Né? E essas camadas é como uma cebola. Você tem que definir que camadas você vai preservar para cada dado. Né? Isso aí tem uma relação forte com o plano de gestão de dados, né? E com a política, que são aqueles documentos que permeiam todo o ciclo. Né? 6, né? O armazenamento. Então, assim, há aqui uma preocupação com os requisitos para um armazenamento aceitável no contexto de um sistema de arquivamento. Então, se você tem um sistema de arquivamento sofisticado, você precisa de sistemas de armazenamento também sofisticados, né? Que se preocupe além da capacidade, né? Da recuperação de erros, do acesso físico, né? Do acesso ao sistema. Você também precisa de coisas como um sistema, um repositório confiável para as informações que são de preservação por longo prazo. Um sistema offline, por exemplo, para as informações que precisam que tem dados sensíveis, né? Que não pode estar em rede. Né? E esses sistemas também têm que estar alinhados à legislação também. Né? Por exemplo, você não pode armazenar, guardar ou preservar também coisas que você não tem autorização. Né? Então, a questão de copyright também entra fortemente. Né? Depois você tem o acesso, uso e reuso. Né? Uso e reuso. Né? Então, aí são todas as coisas que implicam garantir que o dado possa ser acessado e usado e posteriormente reusado. Né? Aqui é um mundo de coisas também que a gente não vai ter tempo. E a transformação, pessoal, é um negócio muito importante para a curadoria, porque ela pressupõe que você possa recriar dados, possa juntar dados de outras fontes, né? Possa selecionar por consulta, por exemplo, um subconjunto de um conjunto de dados, né? E reprocessar isso e criar novas informações. Né? Então, transformação é uma coisa legal. E aqui a gente tem assim, duas setinhas aqui, que cor é essa aqui? Cor de... Azul.
Azul nada, isso aqui não é azul, não. Isso aqui? Esse aqui Migrate e esse aqui. Isso é amarelo. Amarelo. Amarelo, sim, esse amarelado aí, que são uma setinha que sai da Preservation Action até a transformação, né? Essa setinha, né, de migração e a outra que sai da Preservation Action vai até a Appraisal, não são setinhas que vão indicar as informações, ações ocasionais, né? Então, a migração é uma estratégia de preservação, mas ela transforma a informação, né? Transforma a informação. Por exemplo, os dados que saem do equipamento geralmente são dados brutos, mas com formato proprietário. Então, você tem que migrar isso, guardar tanto o bitstream original, formato original, como guardar também um dado formato padronizado, né? E isso recria um novo objeto digital, né? Que também vai ter que entrar novamente no ciclo de curadoria, né? Ok? E uma outra ação ocasional é reavaliação. Então, os dados podem ser reavaliados daqui a algum tempo, porque se tinha dúvidas sobre a avaliação, né? E aí tem uma questão muito forte da gestão de risco. Qual o risco que eu tenho de não manter esses dados, de destruir esses dados, né? De não levar para o futuro esses dados? Essa questão, a curadoria também entra firmemente, né? Na gestão de risco, né? No risco de você destruir, descartar um dado em detrimento da preservação, né? Mas a reavaliação se dá em duas situações, né? É você voltar aos dados e reavaliar sob o novo critério, ou, né, você perceber, descobrir, né, que a comunidade-alvo mudou o seu comportamento, ou ela acabou, ou era um laboratório que se desmoronou, ou os dados tinham problemas, você reavalia esses dados, e aí você tem, né, descarte. O descarte significa, né, você transferir essas coleções para outros repositórios que precisam, que valorizam, cuja comunidade necessitam desses dados, ou destruir os dados, né? Muitas vezes esses dados têm dados sensíveis e tudo mais, precisam ser destruídos. E isso é uma operação também complicada, né? Então, tá ok, pessoal. Então, tudo isso aqui era o que eu tinha para falar, né? E depois eu ia analisar cada um dessas aí. Mas não tenho tempo, é só para vocês terem ideia de como o DCC trata isso aí. Agora vocês veem que é uma infinidade de tarefas, né? Essas infinidades de tarefas vão exigir alguma coisa que a Lona vai falar para vocês agora, ok? Então, lamento o tempo ser curto e a gente não poder ir mais adiante, né? Não, você vai falar. Eu falo, eu achei que você fosse falar. Assim. Pode começar. Tá, então assim, acaba, pessoal, que como a gente viu, a gente tem muitas atividades relacionadas à curadoria, não é? Então, a gente precisa de um conceito mais amplo de sistema de informação que apoie tudo isso. Não é? A gente não pode pensar somente, um repositório resolve. Não, o repositório não resolve. O repositório é só uma das atividades, né, desse monte de coisas que tem aqui. Né? Que a gente precisa de colaboração, interação, compartilhamento, de visibilidade, de crédito autor, de memória científica, de serviços inovadores, de ética, privacidade, planejamento e capacitação. Então, a gente precisa de serviços informacionais, né? Referência de dados, desenvolvimento de coleções, competência, catalogação, curadoria e preservação, publicação de dados, serviços computacionais, né? Armazenamento, segurança e outras coisas mais. E a gente precisa também do pesquisador, de serviços de laboratório, né? Que vão fazer análise, limpeza, né? E tudo mais. Tá? Tudo isso aí permeado por uma política da plataforma. Né? Então, tudo isso que o Sayão falou, né? Como eu no início comentei com vocês, é porque a gente teve a perspectiva da curadoria como um serviço,
né? Então, as pessoas me perguntam muito, né? Costumam perguntar muito nas apresentações. Qual a diferença de gestão e curadoria, né? Qual a diferença de gestão e preservação? Sayão tentou mostrar para vocês aqui a questão do que é a curadoria, né? E como que a preservação está embutida, né? Dentro da curadoria e da curadoria como um serviço, né? Isso para poder fazer o link, né, com o que também nos pediram para falar, que foi um pouco sobre o papel do profissional da informação, né, dentro dessa curadoria. Então, assim, eu costumo falar para bibliotecários, né, mas curadoria não é uma coisa que é feita só por bibliotecário, né, embora, né, exista o papel exclusivo do curador de dados, né. Então, a gestão da informação, a curadoria de dados hoje, né, ela envolve diversos profissionais, né? Então, você tem lá o gestor, que tem o seu papel fundamental, né, como administrador, como elaborador de políticas, né? Você tem o próprio pesquisador, que é o cara que cria, né, que coleta os dados, né, e que te ajuda também, né, no tratamento, assegurando os metadados disciplinares, né, o registro inicial dos dados. Você tem a figura do bibliotecário de dados, né, que é aquele profissional da área de biblioteconomia, que tem informação para trabalhar com repositório de dados, curadoria, né, eu costumo dizer que a curadoria é um serviço muito próximo, né, do que os bibliotecários já ofereciam nas bibliotecas tradicionais, né? Curadoria envolve, como o Sayão já falou, né? Envolve avaliação, envolve seleção, que era o que a gente chamava, por exemplo, desenvolvimento de coleções na biblioteconomia tradicional, né? Então, a gente já fazia isso, né? Isso para a gente não é novidade. Mas você tem uma outra perspectiva de avaliação, que é aquela que o arquivista dá, né? Que é uma seleção para você poder dizer que tipos de dados, quais serão os dados que serão preservados a longo prazo, por exemplo. Você tem um outro profissional super importante que vai lidar com os dados também, que vai interagir com o curador de dados, que é o cientista de dados, né? Que é o cara da área da computação ou de uma área disciplinar, mas com conhecimentos de tecnologia, que vai auxiliar na manipulação, na visualização, na modelagem. Esse cara também é um pouco curador, porque ele também agrega valor aos dados, né? Lembrando que, como o Sayão falou, a gente está trabalhando na perspectiva do curador de dados como aquele cara que agrega valor aos dados, né? E tem o gerente de dados, né, que é o cara geralmente de TI, que é responsável pela manutenção e operação das bases de dados, questões de segurança, de armazenamento, de backup. E o próprio curador de dados, né, que, como eu falei, assim, que pode ser um pesquisador. Aqui a gente colocou o cientista da informação, né, com conhecimento disciplinar, que vai fazer o quê? Adicionar valor aos dados por meio de documentação, de integração desses dados com outros dados, né? A gente fala muito hoje em Linked Data. Linked Data é essa integração, essa contextualização tão necessária para que os dados tenham significados. Porque os dados, quando são gerados a partir de instrumentos, quando são coletados, né? Muitas vezes esses dados vêm ou sem significado nenhum, eles só passam a ter significado quando eles passam por um segundo processo, que é o processo que o pesquisador transforma esse dado em algo significativo, ou ele ainda só vai ter o significado mais acurado, né, mais preciso, para que um outro profissional faça reuso, a partir do momento que um terceiro profissional, seja um cientista da informação, um bibliotecário, esteja ali junto, auxiliando fazer, por exemplo, a linkagem desses dados com outras publicações, com outros documentos, com outra documentação importante, outra documentação sobre a pesquisa, como projetos. Uma outra questão importante, que geralmente é feita pelo pesquisador, mas também com um pouco de interferência do cientista da informação, são as anotações, né? Geralmente essas anotações são feitas pelo pesquisador, né? Porque ele é o cara que tem conhecimento, né, real sobre o significado daqueles dados, mas você tem uma intervenção, por exemplo, do bibliotecário, do cientista da informação, oferecendo um vocabulário para esse cara padronizar a sua linguagem e para que o outro pesquisador possa compreendê-lo. Então, o curador de dados tem esse papel, né, de promover o compartilhamento e o reuso. Então, ele também tem um papel de disseminador desses dados, né? Mas não é uma disseminação qualquer, né, manda os dados, né, para todo mundo. Não, né? Assim, você
envia os dados para quem tem interesse naqueles dados. Então, o papel do curador também é esse, né? Você fazer a seleção e enviar esses dados, né, para aquelas pessoas que interessam aqueles dados, né? Você desenvolver coleções específicas para usuários específicos. Né? Numa outra palestra que eu dei, a gente fez uma ligação com as leis de Ranganatha. Ranganatha foi um matemático, um bibliotecário, né, que anunciou as leis da biblioteconomia, e a gente tenta sempre fazer esse paralelo, né, para dizer assim, olha, ele dizia assim, cada livro o seu leitor, né, a cada leitor o seu livro. A gente faz a mesma coisa com os dados, né, a cada dado o seu pesquisador e a cada pesquisador o seu dado. Você não vai sair distribuindo todas as coisas, precisa ter uma avaliação, porque nem todos os dados são úteis no momento de sua geração, né? Muitos dados eles só passam a ser úteis para outro pesquisador a partir de um certo nível de processamento. Então, aí a gente tem o trabalho de curador dos dados, né? Agora, para que esse dado tenha sentido, né, para que ele possa ser reusado por um outro pesquisador, ou para que ele possa ser reusado, né, pelo próprio pesquisador que o gerou, porque às vezes acontece isso, o pesquisador gera os dados e meses depois ele já não consegue mais utilizar o seu dado porque ele armazenou num pendrive, armazenou numa pasta de computador que ele nunca mais encontrou, né? Então, a gente brinca que esse dado precisa ser um dado maneiro, né? Que é um dado que é identificado, localizado, interpretado, reusado, compartilhado, anotado, que precisa ter todas essas características aqui que nós estamos elencando para vocês. A gente começou fazendo essa brincadeira, né? Eu e o Sayão já apresentamos essa imagem há algum tempo, até que nós conhecemos o movimento do Golfer, né? E aí a gente passou a dizer que esses dados maneiros, que são esses dados maneiros? São dados FAIR, né? São dados que seguem os princípios, né? Que seguem certos princípios para que se tornem o quê? Localizáveis, acessíveis, interoperáveis, reusáveis. Vocês estão aqui, né, numa série de palestras, né, assistindo já a quinta, né, porque vocês estão interessados em saber o que são esses dados FAIR, né? O que um dado precisa para ser FAIR, para ser encontrado, né? Esses dados precisam estar associados, por exemplo, ao identificador persistente. Eles precisam de metadados ricos, descrevendo seus dados. Eles precisam estar acessáveis a uma ferramenta de busca. O registro do metadado também precisa ter um identificador persistente. Mas dizer que esse dado é encontrável não é suficiente, né? Esse dado precisa também ser acessível, né? Quando o curador, quando o gestor de dado trabalha o dado, ele precisa estar atento a isso, né? Que esse dado tenha um identificador persistente, né? A gente tem o nosso CPF, né? Existem, com certeza, diversas Luana Salles no mundo. Se vocês derem um Google agora, vocês vão encontrar inúmeras Luanas Salles. Mas se vocês digitarem o meu CPF, vocês vão chegar direitinho em mim, né? Ou se vocês digitarem lá o meu ORCID, né? Vão cair direto nas minhas publicações. O dado também precisa de um identificador, né? Para que ele se mantenha, né, encontrável e acessível ao longo do tempo. Ele precisa, né, ter protocolos, padrões reconhecidos, né? Precisa que se utilize padrões e protocolos reconhecidos no seu tratamento. Os procedimentos de acesso precisam também incluir autenticação e graus de autorização. Esse metadado, embora nem todos os dados, né, possam estar acessíveis, os princípios FAIR dizem o quê? Que os metadados, independente dos dados estarem acessíveis ou não, esses metadados devem estar acessíveis, tá? Para quê? Para que esses dados possam também ser interoperáveis, ou seja, ter a capacidade de transitar entre os sistemas, né? Então, para isso, esses dados precisam ser tratados em formatos claramente compreendidos e de preferência abertos. Eles precisam utilizar metadados que sigam normas relevantes, precisam adotar vocabulários controlados, precisam ter referência e links qualificados. Todas essas três coisas vão possibilitar o quê? Que esse dado seja reutilizado, né? E como que esse dado vai ser reusado, né? Ele vai ser reusado à medida que ele for bem descrito, com atributos relevantes, à medida que ele tem uma licença de uso clara e acessível. Isso é muito importante, né? Um dado, para ser reusado, ele precisa ter uma licença clara, né? Uma licença linkada a ele. Precisa estar claro
como, por quê e por quem esses dados foram criados e processados, porque o pesquisador está muito preocupado com isso. Ele não vai usar qualquer dado, ele vai usar o dado de quem ele sabe, de quem ele confia, né? De quem ele conhece o trabalho, né? De um par, né? De uma pessoa que tem conhecimento, né? Enfim. E esses dados e metadados, mais uma vez, precisam atender a padrões de padrões relevantes do próprio domínio. Por que eles precisam atender a padrões? Porque senão o outro pesquisador não consegue compreender o que o pesquisador que gerou esses dados quis dizer, né? Quando fez, por exemplo, uma anotação. Bom, e aí a gente, né, faz essa brincadeirinha aqui. Isso é uma cartilha que nós estamos lançando essa semana, agora a versão em inglês. Ela foi lançada no final do ano passado. Se chama Dados Pesquisa, Quem Ama Cuida, que são 10 passos para você tornar os seus dados fair. Então, a gente brincou aqui com a história da amarelinha, né? Que é basicamente o que eu devo fazer para tornar os meus dados fair. Então, eu preciso planejar os dados, preciso documentar, identificar, contextualizar e proteger, licenciar, tornar esses dados éticos e legais, compartilhar e, finalmente, publicar. Então, assim, os serviços de dados, né, os serviços voltados para a curadoria, existe um nível hierárquico, né? Então, eu preciso pensar, por exemplo, nesses serviços de curadoria como uma extensão do serviço de referência de uma biblioteca, por exemplo. Como que é isso, Luana? É a possibilidade, por exemplo, de você identificar fontes, outros repositórios, onde o usuário possa encontrar dados que possam ser úteis para a sua pesquisa. Esse é um primeiro movimento, um primeiro trabalho que os serviços de informação podem oferecer. Um outro trabalho que os serviços de informação podem oferecer para auxiliar o pesquisador a lidar com seus dados é fazer aquilo que a gente fez, né, que foi elaborar guias e cartilhas, como apoio na elaboração no plano de gestão de dados. Também promover palestras e seminários, como vocês, por exemplo, estão fazendo. Um outro tipo de serviço, né, que o profissional da informação pode oferecer serviço de consultoria, né, consultoria no desenvolvimento de políticas de dados, consultoria no desenvolvimento do plano de gestão de dados, plano de gestão de dados que hoje é um documento importantíssimo, né, porque as agências de fomento estão linkando o envio dos projetos, né, ao plano de gestão de dados, porque ao pesquisador não basta mais dizer que quer a verba, né, que vai desenvolver a pesquisa, ele tem que dizer também o que ele pretende fazer com os dados que ele vai gerar por essa pesquisa. No Brasil, a FAPESP já vem trabalhando nessa linha, né, de solicitar um plano de gestão de dados. A gente tem conhecimento de outras agências que também vêm trabalhando para que no futuro bem próximo também isso aconteça. Outros tipos de serviços de consultoria, como apoio à publicação, encontrar os padrões de metadados, isso também é importante, porque às vezes o pesquisador quer descrever os seus dados, mas ele não tem conhecimento de que tipos de metadados, ou de que padrões de metadados são utilizados, ou seriam mais adequados para descrever o trabalho que ele está fazendo. Consultorias no sentido de apresentar a ele, né, políticas de copyright, de privacidade, treinamento aqui ficou GDP, mas era PGD, tá? Treinamento na construção do plano de gestão de dados, apoio ao desenvolvimento de repositórios disciplinares, né? Porque, como o Sayão falou lá bem no início, né? O serviço de curadoria está muito ligado aos repositórios disciplinares, porque assim, os repositórios genéricos, eles servem como um repositório no sentido de você fazer um depósito e preservar aqueles dados ali de alguma maneira. Mas, assim, em termos de você gerar novos serviços, se torna muito complexo, porque você tem dados de naturezas distintas. Então, você colocar, por exemplo, serviços de estatística, de visualização, né, gerando, né, numa plataforma que armazena dados heterogêneos, isso é muito complexo, né? Uma coisa precisaria de uma ferramenta muito robusta. Então, a gente costuma dizer que os repositórios legais, né, os repositórios maneiros, são aqueles repositórios disciplinares,
ou aqueles repositórios que nascem no seio de suas comunidades de usuários, né? Então, seus usuários, os pesquisadores que começaram, né, a sentir a necessidade de compartilhar dados, por exemplo, com os alunos, com seus pares, no seu grupo de pesquisa, e que criam repositórios, às vezes pequenos bancos de dados, às vezes não, né, não tem nem esse ferramental todo que a gente usa em termos de biblioteca, de serviços de informação. E esses repositórios vão crescendo, se tornando repositórios de comunidade, repositórios disciplinares. Então, às vezes o cara está começando a pesquisa naquela área, numa determinada área, e ele ainda não tem conhecimento que já existe um repositório na área dele. Então, isso é um tipo de serviço legal também que o profissional da informação pode oferecer ao pesquisador. Outra coisa que ele pode oferecer também é o desenvolvimento, o apoio no desenvolvimento de infraestrutura e ferramentas, né? É uma coisa que é um pouco mais complexa, que talvez o cara vai precisar de um conhecimento mais profundo ou de agregar, né, colegas, colaboradores ao seu projeto. Então, assim, desenvolvimento de repositório, legal, assim, acho que especialmente para bibliotecários, acho que a gente não tem mais problema nenhum com isso, né? Criamos tantos repositórios institucionais, repositórios de publicações, mas o repositório de dado, né, para ele ser eficaz, para ele ser eficiente, para que ele gere novos produtos e que ele cative a atenção do pesquisador, ele precisa, por exemplo, de ferramentas de estatística, de visualização, ferramentas de análise, serviços de limpeza e normalização, serviços de atribuição da qualidade dos dados que, né, a pessoa, o gestor, né, dessa infraestrutura, para desenvolver, vai precisar agregar um número maior de profissionais, né? Então, por isso que eu mostrei lá no iniciozinho da minha fala os diversos profissionais, né, que podem se enquadrar dentro dessa estrutura de serviços de curadoria. E, por fim, a gente tem a curadoria, né, no seu sentido amplo, né, que é o sentido de preservação, de agregação de valor, de desenvolvimento de repositório confiável e de divulgação. Bom, e aí, né, os profissionais da informação se perguntam por onde começar, né? Acho que a primeira coisa, né, que a pessoa que quer trabalhar com dados de pesquisa no âmbito de uma instituição, ela precisa compreender o contexto de pesquisa da sua instituição. A primeira coisa que ela tem que fazer é compreender esse contexto, né? Então, assim, por quê? Porque para construir, por exemplo, uma ferramenta, né, uma plataforma de gestão de dados que possa que serviços de curadoria possam ser oferecidos, você precisa identificar, por exemplo, você está trabalhando com dados que vêm da Big Science ou da Small Science. Tem toda uma diferença na gestão desses dados, né? Por quê? Porque uns são dados, né, de pesquisa que tem longa duração, com muitos colaboradores, é uma pesquisa feita de forma distribuída, os dados gerados pela Big Science muitas das vezes já saem do instrumento com algum tipo de metadados. Agora, a Small Science, né, a pequena ciência, né, tem dados, né, que são configurados de forma diferente, né? Então, geralmente são pesquisas de pequena duração, feitas em pequenos laboratórios, dentro das universidades, com equipes pequenas. Então, tem uma outra natureza, né? Eu vou adiantar um pouco aqui, não vou falar muito da cauda longa da ciência, mas basicamente dizer que muitos dos dados gerados hoje, embora a gente pense, né, que o Big Data é o que gera mais dados, né, no âmbito científico, existe toda essa cauda longa da ciência, que são os dados que estão sendo gerados em pequenos laboratórios e que estão sendo perdidos, né, estão sendo perdidos por falta de curadoria, por falta de preservação, por falta de conhecimento dos pesquisadores, né, da necessidade disso. Bom, já estão me cobrando aqui o tempo, Sayão fala primeiro, sempre entra no meu tempo, né? Então, eu vou ter que correr aqui muito. Vou pular essa aqui, heterogeneidade de várias dimensões, já falei, né? Por isso que a gente precisa compreender o contexto. Tá. Outra coisa que a gente precisa fazer é conhecer o ponto de vista dos pesquisadores, né? O que o pesquisador precisa para tornar os seus dados visíveis, né? Por que os pesquisadores não compartilham? Eles querem incentivos, né? Eles precisam de incentivos, reconhecimento, recompensa, citação, né? Os pesquisadores estão muito preocupados com isso. Eles precisam também de capacitação, né? Isso é um serviço que a gente pode oferecer também, os profissionais de informação podem oferecer.
Eles precisam de serviço de infraestrutura, né, que os apoie, preferencialmente com ênfase disciplinar. Eles precisam de financiamento. Outra coisa, né, por onde começar? Terceiro passo, conhecer o fluxo da pesquisa. Conhecer o fluxo da pesquisa é muito importante, né? Em que momento da pesquisa esses dados estão sendo gerados? Em que momento da pesquisa esses dados estão sendo transformados, né? Então, assim, nem todos os dados, como eu falei, você vai precisar preservar toda a cadeia da pesquisa, desde o início que o dado é gerado no instrumento até o final, né? Mas você precisa conhecer esse processo. Então, vou passar isso aqui. Esse quadro aqui sumiu. A gente precisa conhecer os tipos de dados, lembrei, porque não apareceu o que tinha que fazer. Você precisa conhecer os tipos de dados que você tem no seu contexto institucional, no seu domínio, né? Por quê? Porque a forma de gestão, a forma de tratamento vai ser completamente diferente. Você não trata um dado observacional da mesma maneira que você trata um dado experimental. Você não trata um dado de software, né, de simulação, da mesma maneira que você trata um dado de a disciplina no qual esses dados são gerados. E aí, por que a gente precisa conhecer a disciplina? Porque cada disciplina tem seu tipo próprio de dados, né? Então, na biologia, a gente tem amostras, espécimes, imagens. Na medicina, imagens, prontuários. Na física, a gente tem os modelos, as equações. Nas ciências sociais, entrevistas, questionários, correspondência. Na área de arte, caderno do artista, por aí vai. A gente cria uma taxonomia de dados de pesquisa, que a gente diz que é uma taxonomia inacabável, né, inacabada, porque a gente está sempre mexendo nela, porque o tempo todo a gente vê novas formas de olhar esse dado de pesquisa, e essas formas são importantes justamente porque a partir dessa classificação dos dados é que a gente gera, né, os serviços, né, em cima desses dados. Tá. Então, você entendeu que dados de pesquisa é importante, mas a gente costuma dizer também, agora nos últimos tempos, a gente tem falado que mais importante do que você saber o que é o dado de pesquisa é você compreender quando é o dado de pesquisa, porque nem tudo vai ser dado de pesquisa para o pesquisador, e da mesma forma, coisas que você possa pensar que não tem significado nenhum, não teria significado nenhum para a pesquisa dele, por exemplo, dados de governo, dados estatísticos, que ao primeiro momento você olha, mas isso é um dado de pesquisa? Pode não ser lá na medicina, pode não ser na biologia, mas na medicina pode não ser. Então, assim, o importante é você entender quando é o dado, quando ele se configura, quando o objeto se configura como dado de pesquisa. Uma outra ação é a elaboração na política de dados da instituição, né? As políticas, elas pode se configurar, você pode ter política em diversos níveis, né? As políticas que são feitas em âmbito nacional, mas você também tem as políticas institucionais e as próprias políticas de repositórios. Outro serviço é o auxílio no plano de gestão de dados, né? Que eu já falei aqui também, do plano de gestão de dados, que é muito importante. E aí, nisso, você precisa auxiliar o pesquisador a dizer como os dados são gerados, quais são os padrões de metadados utilizados, quais os padrões de qualidade, garantia de qualidade desses dados, se existe um plano de compartilhamento. Às vezes o pesquisador não quer compartilhar tudo, mas ele pode compartilhar uma parte, né? Quais as questões éticas e legais e as restrições ao compartilhamento, onde esses dados serão armazenados, relações de propriedade intelectual, custos, preservação de dados e por aí vai. E aí, como criar um plano de gestão de dados, eu não vou entrar nisso, mas existem templates, né, ferramentas online que ajudam o pesquisador a criar, né, então é bom que o profissional da informação conheça essas ferramentas. O profissional da informação também pode auxiliar na divulgação da importância da curadoria de dados, que é o que a gente vem tentando fazer com a divulgação, com a criação desses materiais. Enfim, outra coisa que o profissional da informação pode fazer é a expansão do serviço de referência, né? Então, durante muito tempo, os profissionais da informação estavam focados no depósito, no compartilhamento. Hoje, além do depósito e compartilhamento, a gente auxilia também o pesquisador a descobrir e acessar esses dados. Então, por exemplo,
né, dando conhecimento a essa ferramenta tão importante, né, que é o R3 Data, como diz a Viviane, que é mais chique do que eu, Retry Data, e a gente pode ajudar ainda, né, o profissional da informação ainda pode ajudar o pesquisador na identificação desses dados, né, auxiliando ele na identificação dos identificadores persistentes, né, ajudar também no controle de versões, a criação de mecanismos de citação, no controle de versões também, porque as coleções de dados, elas se modificam, né, elas evoluem ao longo do tempo, ao longo da pesquisa. E também pode auxiliar na publicação dos dados, né? Então, assim, existem diversas formas de publicar os dados, né? De tornar esses dados visíveis. O cara pode publicar em um repositório institucional, pode publicar num website ou num projeto da instituição, mas ele pode publicar também no Data Journal, por exemplo, né? Os metadados dos dados, seus dados de pesquisa. Ele pode publicar em um periódico como material suplementar, ele pode publicar em repositórios de dados, mas ele não tem noção, né, de todas essas opções, né, que ele tem. Então, o profissional da informação pode auxiliar também nessa identificação. Bom, aqui era para falar de um outro tipo de journal, né, que a gente vem estudando agora, que é o Jornal de Resultados Negativos. Isso só para dizer para vocês que, inclusive, os dados negativos podem ser úteis para novas pesquisas, tá? Então, assim, é uma outra forma também do pesquisador obter crédito daquele material que ele julga que não foi interessante, né? Mas que também, ao mesmo tempo, pode auxiliar o outro pesquisador a não cometer o mesmo erro. Bom, vou passar isso aqui. Então, também, o profissional da informação pode auxiliar o pesquisador, né, a resolver questões éticas e legais, né, de referentes ao consentimento, porque coletar, usar e compartilhar dados no âmbito de pesquisa, que envolve pessoas, exigem, por exemplo, obrigações éticas e legais que sejam respeitadas. Então, só para dar um exemplo aqui muito rápido, dados, né, de pessoas, né, como a gente tem visto muito, por exemplo, agora, nessa época de Covid, muitos dos dados coletados são referentes a seres humanos, né, e esses dados precisam passar por um processo de anonimização. O profissional da informação pode auxiliar nesse processo de anonimização, que é um processo muito complexo, muito trabalhoso. Então, é um serviço também que pode ser oferecido. Por exemplo, fazendo anonimização de dados pessoais sensíveis. E auxiliando também a encontrar licenças apropriadas ao compartilhamento e reuso de seus dados. Para que ele não venha acabar como esses bonequinhos aqui, né? E também ele pode, o profissional da informação pode auxiliar o pesquisador a encontrar uma plataforma disciplinar de gestão de dados de pesquisa que seja adequada à sua pesquisa, tá? Para que ele possa ter padrão na qualidade de seus dados, para que ele possa ter serviços especializados, preservação de longo prazo, controle de acesso, armazenamento seguro, ferramentas de citação padronizadas, enfim. Bom, vou passar isso aqui também, embora isso aqui fosse uma coisa que me desse muito prazer em falar, questões de vocabulários, metadados, né, isso é muito importante, são tipos de coisas que o profissional da informação está acostumado a fazer, né, que é catalogação, a indexação de dados, organização dessas coleções de dados, e que pode ser oferecida também no âmbito da curadoria. Bom, a escolha de tecnologias, né, das plataformas de software, seriam outras coisas também que o profissional da informação poderia auxiliar, né, que tá aqui, e o próprio desenvolvimento da plataforma de gestão de dados, tá? Enfim, isso aqui já passamos, né? Gente, obrigada. Desculpe a correria aí agora desse final, a gente começa um pouco mais lento e no final vai ficando um pouco... Mas eu gostaria muito de abrir para as perguntas, porque eu sei que tem perguntas interessantes, e aí a gente abre um pouco para debate, uma coisa ou outra que tenha passado, a gente traz aqui para o debate, ou vocês podem também nos procurar e a gente compartilha a apresentação, a gente faz um outro tipo de discussão num meio virtual qualquer, seja e-mail, chat, por aí vai.
Obrigada, professora Luana, obrigada, professor Sayão. Eu queria falar várias coisas sobre o que vocês colocaram aqui para a gente hoje, só que eu não vai dar tempo, então eu vou passar para as perguntas, mas eu preciso falar que eu sempre falo em várias apresentações, quando a gente fala um pouquinho sobre os princípios FAIR, o GoFAIR e a gestão de dados, é que o que a gente tem trabalhado nesse seminário internacional, aí eu falo um pouco assim, é culpa da Luana. Eu brinco que é culpa da Luana, porque que é a professora Luana Salles que está fazendo a apresentação, porque traz esse desafio, né, de coordenar, de trazer um escritório do GoFAIR, que a gente já explicou para vocês sobre essa iniciativa GoFAIR, mas traz para o Brasil esse escritório, né, e começa a motivar e a mobilizar as instituições, os profissionais, para trabalharem juntos, né, por domínios no âmbito do GoFAIR. E por isso que a gente está aqui no campo da saúde, trabalhando com o GoFAIR Brasil Saúde, o GoFAIR Brasil Saúde Enfermagem, né? Por conta da Luana. Eu falo que a culpa é dela, porque ela trouxe isso para a gente e é uma iniciativa importantíssima, como vocês estão vendo, porque traz esclarecimento, capacitação, apoio nessa gestão de dados, como é necessário aqui no Brasil, porque ainda existem muitas instituições e muitos pesquisadores que não sabem o que é gestão de dados, que não conhecem sobre preservação e curadoria de dados, e como os outros assuntos que abordamos aqui nesse período, né? Então, é com muito prazer que a gente está aqui hoje com os nossos amigos, né, colegas, tanto o Sayão, Luiz Fernando Sayão, como a Luana, companheiros nesse movimento aí em prol da gestão de dados de pesquisa, em prol da ciência aberta. E sobre a apresentação de vocês, não tenho o que falar, mais uma vez, trazendo um grande esclarecimento, vários comentários já no chat sobre a apresentação e a boa explanação que foi feita, bem didática e bem clara. E aí eu vou passar para algumas perguntas, porque nosso tempo urge aqui, mas eu vou fazer primeiro a pergunta do José Walter Farias. Ele faz duas perguntas. A primeira é a seguinte: o serviço de curadoria deveria ser fornecido pelos repositórios? Que parâmetros determinam o valor para a sociedade? E a outra pergunta dele é: o interesse da população é muito dinâmico e imediático. Como mensurar esse interesse social? E quem trabalha em organismos públicos não estariam obrigados a ceder os dados das pesquisas? Então, está com vocês. Quer responder ou respondo? Então, vou começar respondendo a primeira. A segunda, depois eu achei mais difícil, vou deixar para o Sayão. Não, acho que dá para responder as duas juntas. Mas repete aí, Vivi, fala a primeira pergunta. Sim, ele pergunta sobre o serviço de curadoria, se esse serviço deveria ser fornecido pelos repositórios e quais parâmetros deveria determinar esse valor para a sociedade. Essa é a primeira. Então, isso tem muito a ver com o que o Sayão começou falando lá no início da apresentação, né? Que os repositórios que estão aptos a oferecer curadoria são os repositórios disciplinares, não são os repositórios que estão abertos para toda a população, entendeu? Então, aí ele faz uma outra pergunta que é em relação ao interesse valor... da população, isso, interesse da população. Não, o do valor, ele pergunta se que parâmetros determinam o valor para a sociedade. Deixa eu comentar a primeira pergunta. O Sayão vai falar mais um pouquinho. Eu acho que a gente comete um equívoco quando a gente centra a questão da curadoria nos repositórios. Os repositórios né, eles constituem uma ferramenta, né, tecnológica, um banco de dados que dá apoio, né, que fornece alguns serviços de curadoria. Por isso que a gente tem falado sempre isso. Olha, a curadoria é feita numa plataforma de gestão de dados, né, com vários serviços. E dentro desses serviços, isso inclui também os repositórios, né, que recebem, armazenam, guardam os dados e recuperam. Mas a curadoria vai além disso, né? Você pode fazer curadoria no âmbito da instituição, da universidade, sem ter um repositório, depositando em outros repositórios externos à universidade, por exemplo, né? Isso é importante atentar, né? O repositório cumpre algumas funções da curadoria, mas a curadoria é muito mais ampla, né?
Eu vou... Quer repetir a segunda pergunta dele? Sim. Eu estou no 220. Tá, eu vou fazer. Eu continuei Não tem problema. Eu repito a pergunta, não tem problema. O interesse da população é muito dinâmico e midiático. Como mensurar esse interesse social da população, né? Como a gente consegue mensurar esse interesse social? E a outra pergunta dele também é: quem trabalha em organismos públicos não estariam obrigados a ceder os dados das pesquisas? Eu vou deixar o Sayão responder, porque essa é difícil. Não, é que realmente essa questão que a pessoa, né, coloca é super importante, né? Porque, assim, numa plataforma, num conjunto de serviços de gestão de dados, né, a gente sempre considera o público-alvo para esses serviços, né? E todas as coisas que acontecem, todos os processos, né, os procedimentos, se voltam, né, para que esses caras esse público-alvo, que eles têm de forma privilegiada usar os dados, reusar, interpretar, né? E assim, uma coisa super importante da sua pergunta é que eu sempre falo, quando a gente trabalha, por exemplo, com os repositórios mais sofisticados, que a gente pode nem chamar de repositório, mas centro de dados, ou não sei, o arquivo de dados, por exemplo, né? Esses caras, eles têm, por exemplo, serviços de retorno, né? Por exemplo, se alguém recupera uma coleção de dados sua e utiliza em outra pesquisa, você sabe disso, você que depositou o dado lá, que publicou o dado nesse repositório, você tem conhecimento de quem, como, em que situação está sendo reusado, né? Esse é um retorno fundamental para o pesquisador, né? Inclusive, cria um espaço de interlocução, né? de troca de experiência, de compartilhamento que supera. Então, uma coisa importante é esse espaço de compartilhamento. Eu preciso saber quem está usando meus dados, quem está reusando meus dados, em que projeto, em que situação, né? Isso é muito importante. Por isso que essa pergunta, eu acho que é uma pergunta de uma coisa que nós esquecemos de mencionar aqui, mas é isso. O pesquisador, a curadoria também tem que se preocupar com isso, né? Com o retorno em relação ao reuso dos dados, né? E a última pergunta... Em relação a dados governamentais? Por favor, Viviane. Isso mesmo. Quem trabalha em organismos públicos não estariam obrigados a ceder os dados das pesquisas? Por favor. Então, teoricamente, assim, os dados, né, gerados por instituições públicas deveriam ser dados públicos, né? Mas também essas pesquisas que são feitas em órgãos públicos, às vezes também tem algumas restrições. Então, assim, tem restrições, por exemplo, os dados, vou dar o exemplo lá da Fiocruz, tá, o Viviane, professora Viviane. Uma instituição como a Fiocruz, né, que está lá trabalhando em pesquisas relacionadas ao Covid, é uma instituição pública que trabalha, né, em prol do compartilhamento dos dados, mas ela não pode compartilhar esses dados de qualquer maneira, né? Então, esses dados precisam passar por um processo de gestão e curadoria, né, que inclui, por exemplo, a anonimização dos dados, né, que possui atribuições de documentação, né, para que esses dados também não sejam mal interpretados e não sejam difundidos, expondo, por exemplo, a figura da pessoa, né, que está, no caso ali, sendo pesquisada. Então, teoricamente, sim, esses dados precisam, e no Brasil tem muito isso, né? Acho que isso é uma discussão, assim, que já vem sendo levantada há muito tempo, porque a maioria das nossas instituições de pesquisa são instituições ligadas ao governo, né? E sendo instituições ligadas ao governo, minimamente elas estão debaixo lá da Lei de Acesso à Informação. Então, se alguém solicita, o problema é que se a pessoa solicita hoje, um pesquisador de uma instituição de pesquisa que não tem a prática da gestão e da curadoria, não vai nem se recuperar, porque não sabe nem primeiro no pendrive de quem que está isso, né? Segundo, se consegue obter os dados, esses dados estão sem tratamento. E aí, eu tenho uma preocupação muito grande que é relacionada ao que aconteceu com os dados governamentais de diversas instituições. A gente precisa abrir esses dados? Vamos abrir. Só que abrir os dados de qualquer maneira. Por isso que o tempo todo eu venho falando, né, que a gestão de dados, ela antecede a abertura dos dados, né?
Então, assim, eu estou muito mais preocupada com dados bem gerenciados, né, dados com curadoria, dados em preservar esses dados, do que em abrir. Porque abrir depois pode ser uma decisão até do próprio pesquisador, né, em consonância com a sua instituição, mas primeiro ele tem que ter a consciência que esses dados precisam estar descritos, porque senão eles vão ser só números, né? E aí eles não vão ter valor para mais ninguém, né? Então, assim, a forma como você vai compartilhar esses dados, como você vai dar acesso a esses dados, faz toda a diferença. Uma outra coisa importante aí, que eu acho que a gente tem que considerar no desenho, né, no projeto dessas plataformas de gestão de dados, curadoria, é as razões do pesquisador por não publicar imediatamente, né? Então, a gente fez um estudo aí há algum tempo atrás, né? Tá na apresentação, mas rápido. Que a gente verificou várias razões justas, né? A gente diria que são razões justas para o cara não publicar imediatamente. Por exemplo, vou dar uma aqui que é super evidente. Organizar dados gasta muito tempo do pesquisador. Ele leva muito tempo. Ele gasta metade do tempo dele organizando dados, né? E esses dados não têm reconhecimento imediato. Não são reconhecidos pelas agências de fomento, né, por exemplo. Então, ele prefere escrever um monte de artigos, explorar, né, o máximo possível esses dados antes de publicá-los, né? Por quê? Porque os artigos têm valor imediato, têm um reconhecimento imediato, né? Então, ele prefere fazer isso. E tem muitas outras razões, né? Patentes, outros acordos, né? Questões éticas e legais e tudo mais. Então, os sistemas de curadoria, os sistemas de gestão, têm que considerar essas questões, porque senão a gente não consegue conquistar o pesquisador, né? Então, como a aluna falou, a curadoria tem que vir na frente, a gestão e a curadoria tem que vir na frente. E a decisão, né, da questão de abertura é uma questão institucional, individual, política, que tem que ser considerada, né? Mas, assim, se o cara acha que precisa explorar por um ano seus dados antes de publicar, pode ser que ele tenha razão, né? E ele vai registrar isso no plano de gestão de dados, né? Exatamente. Então, a gente não pode se distanciar do ciclo e da cultura disciplinar desses caras, né? Senão a gente vai fazer o que a gente chama de cemitério de dados, né? Exato. Vamos lá, vamos fechar agora com mais um bloco com 3 perguntas, tá? E todas bem do grupo aí da saúde, acredito que sejam alunos do programa de pós-graduação da enfermagem. Qual é o envolvimento do profissional de saúde, aquele que está na ponta, atenção básica, secundária e terciária, na produção de dados? E como os dados de pesquisa chegam aos profissionais de saúde na ponta e com o fundamento de sua atuação profissional de modo interprofissional ou interdisciplinar. E a terceira é quais são os dados da área de enfermagem que são importantes de serem realmente contemplados nesse processo. Todas essas perguntas foram feitas pela Florência Tocantins. Viviane, você que tinha que responder essas questões. Você e Patrícia. Eu sei, Patrícia. Bem, eu posso ajudar, né? O envolvimento do profissional de saúde na ponta, né? Ele está totalmente envolvido, tanto como coletor de dados, né? Como para reutilizar os dados, principalmente na atenção básica, onde são gerados vários dados que muitas das vezes são entendidos como dados para pesquisa, né? São dados em saúde. A gente fala um pouquinho da diferença dos dados em saúde e os dados de pesquisa, dados para a saúde. Então, a gente tem aqueles dados de pesquisa que já nascem no campo da pesquisa e na área da saúde, né? E a gente tem os dados os dados em saúde, como aqueles dos sistemas de saúde que a gente tem do DataSUS, né? Que são dados em saúde, não dados de pesquisa em saúde, mas que têm interesse para a saúde. Então, são dados de interesse para a saúde. E aí, esses dados, sejam de pesquisa ou em saúde, eles são reutilizados, né, devem ser utilizados para a saúde. Então, o profissional de saúde, o envolvimento dele, entendendo todo o quadro, ele vai coletar de forma diferente, fazer a gestão desses dados de uma forma diferenciada, para que esses dados possam ser realmente reutilizados depois. A gente vê hoje em dia um problema muito grande na reutilização dos dados,
porque muitas das vezes esses dados a gente tem problemas de subnotificação, de dados que não são colocados, não são coletados da forma correta, então não pode se acreditar muito num resultado de uma pesquisa, porque se o dado lá da ponta não tem credibilidade, né, não passou por todas essas etapas aí que o Sayão falou e que a Luana também colocou, eles são importantes para o dado em saúde também, não só para o dado de pesquisa, né, toda a parte de curadoria desses dados. A outra pergunta é como os dados... dados para pesquisa, né, Viviane? Eu estou lembrando aqui do projeto do Vodan, né, que a OMS, ela oferece um formulário, né, sugere, não sei se um formulário para que os médicos, os enfermeiros, o profissional da saúde que está lá na ponta possa coletar esses dados de forma padronizada, né? Então, tendo essa coleta padronizada, e esses dados podem se configurar assim, você pode ter milhões de análises em cima desses dados, né? Então, assim, realmente, o profissional que está lá na ponta, ele tem um papel fundamental, né? Que é, primeiramente, obedecer esses padrões, né? E fazer a coleta de forma adequada. Exatamente. Hoje, não sei quantas pessoas viram, né? Algumas publicações que saíram sobre a vacina, temos várias publicações saindo sobre a vacina, mas uma que está sendo feita aqui no Brasil, junto com Oxford, fala justamente sobre a questão da importância de agregar dados. E aí, a profissional pesquisadora responsável, coordenadora no Brasil, falando, se a gente conseguir agregar os dados que estão sendo gerados no Brasil com os outros dados que estão sendo gerados nos outros países, a gente vai ter um resultado, né, uma resposta muito mais rápida. Então, a Vodan, que a Luana citou, que vai ser o último módulo, ele está falando sobre essa questão de você conseguir levantar vários dados e conseguir essa interoperabilidade desses dados. Mas se na ponta, na coleta, tem problema, você já tem dificuldade depois com essa interoperabilidade. Isso enfatiza essa necessidade da criação de dados que o pessoal desse chama de amigável à curadoria, né? Que permita essa interoperabilidade futura, né? E isso aí tem muito a ver com os padrões, principalmente padrões de metadados, né? É por isso que o pessoal de informação tem uma responsabilidade muito grande sobre essa questão, né? Verdade. E a última pergunta que eu vou colocar, porque o nosso tempo já estourou, mas teríamos outras perguntas, mas eu vou fechar com uma do Hernani Gaspar, que ele perguntou: você poderia depois falar sobre robôs de software com função de curadores? Esse pessoal da enfermagem faz umas perguntas muito difíceis. Olha só, eu sei, como é que robôs com função de curador, né? Eu acho que para que os robôs, né? Os robôs com função de curador vai ser o quê? Um robô programado para ter a função de curador, mas para isso dar certo, você precisa que esses dados anteriormente tenham sido tratados por seres humanos de forma padronizada, né, utilizando os metadados disciplinares. Então, assim, o que eu entendo, né, por esse robô curador seria uma espécie de uso da inteligência artificial para você fazer respostas, né, obter respostas mais inteligentes. Então, você precisa aí de metadados, de ontologia, né? E grande parte desses metadados são metadados que são gerados automaticamente, que até hoje parece ter um nome específico para isso, né? São os paradados, né? Eu tenho ouvido falar nos parametadados, ou paradados. Eu tenho ouvido falar isso em alguns sistemas de Big Data e tudo mais, né? Mas, assim, grande parte dos metadados úteis são gerados pelos próprios equipamentos, né? Pelos próprios instrumentos. Mas esses metadados gerados pelos instrumentos, eles não são suficientes. Eu não são garanto a vocês que os metadados que vão possibilitar uma curadoria de forma automatizada, entendeu? Uma curadoria inteligente, sei lá se eu posso chamar isso, né? Vão ser os metadados, o tratamento oferecido pelo ser humano, né? Pelo profissional da informação, pelo bibliotecário, pelo curador de dados. É verdade, acaba que... Pelo próprio pesquisador, mas tem que ser parametrizado anteriormente, né? E esse parâmetro vai ser o que vai possibilitar que essa inteligência artificial aconteça, né? Então, é isso, são metadados disciplinares, ontologias de domínio.
Padrões fortes. Padrões Tá fortes. certo. Muito obrigada, professor Sayão, professora Luana. Agradecemos imensamente a participação de vocês, vários comentários aqui também agradecendo, então estou sendo porta-voz e representante dos agradecimentos aqui feitos, né, por toda a audiência dessa tarde. E agora vou passar para a professora Priscila, que fará o encerramento da nossa sessão de hoje. Muito obrigada. Obrigado a você, Viviane. É um prazer, uma honra, uma alegria, né, participar com você dessa aula, dessa apresentação. Isso aí, obrigada. Obrigada, professora Priscila. Excelente. Só parando a apresentação para finalizarmos. Finalizando essa maravilhosa tarde, agradecemos aos professores Luana e Luiz Sayão, palestrantes e também a mediadora Viviane pela excelente palestra. Também agradecemos a todos os membros participantes da equipe organizadora e a todos que estiveram presentes conosco neste dia de seminário. Lembrando também que quem ainda não preencheu o formulário, por favor, clicar no link de frequência que está postado no chat e basta preencher somente uma vez. Além disso, convidamos a todos para visitarem as páginas do Facebook, no PPGest e também no canal do YouTube da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Tem os links postados no chat. E lembrando que o nosso próximo módulo, o módulo 6, vai acontecer no dia 22 de julho, agora, esta quarta-feira, às 3 horas da tarde. E o tema será interoperabilidade de dados. Esperamos todos vocês no próximo encontro. Muito obrigada por todos. Uma ótima tarde a todos.